Paz do Senhor Jesus, vamos a mais um dia do nosso devocional, que se encontra no livro de Esdras, capítulo 4, versículo de número 12. Assim diz a palavra do Senhor. Saiba, ó rei, que os judeus que vieram a nós da tua parte foram a Jerusalém, estão reconstruindo aquela cidade rebelde e má. Estão restaurando os seus muros e fazendo reparo nos seus alicerces. Vamos ver aqui nesse capítulo 4, fica registrado aqui a oposição à obra, a oposição feita ali pelos samaritanos, a obra ali da reconstrução do templo, dos muros, ali em Jerusalém, após o povo ter retornado do cativo, retornado como cativo para Jerusalém, retornando de Babilônia. Então ali a reconstrução do templo ela vai ser proibida. Então nesse capítulo vamos ver, ele vai narrar a oposição que os judeus enfrentaram ao reconstruir o templo em Jerusalém. Esses inimigos locais, que eram os samaritanos, eles vão tentar sabotar a obra. Nós vamos ver que nos primeiros versículos ali, primeiro eles vão fingir querer ajudar. E após a recusa de Zorobabel, usando ali cartas caluniadoras, caluniosas, para convencer o rei para interromper a construção. Nós vamos ver que o inimigo ele não vai cessar, quando diz no versículo 1, quando os adversários de Judá e Benjamim ouviram que os exilados estavam construindo o templo do Senhor, o Deus de Israel, foram falar com Zorobabel e com os chefes da família e disseram-lhe: queremos ajudar-vos a construir, pois como vós buscamos o vosso Deus e temos oferecido sacrifício a ele desde os dias de Esar-Adom, rei da Síria, que nos trouxe para cá. Mas Zorobabel, de Jesua e outros chefes de família de Israel lhe responderam: não convém que vós e nós edifiquemos junto um templo ao nosso Deus. Nós construiremos sozinhos para o Senhor, o Deus de Israel, como nos ordenou Ciro, o rei da Pérsia. Então vamos notar que essa falsa ajuda oferecida ali pelos inimigos, que eles estavam ali misturados com os assírios, os samaritanos, todos juntos, eles disseram adorar o mesmo Deus. Mas vamos observar que essa não era a intenção deles. Tanto que o Zorobabel e os líderes deles vão recusar, temendo ali uma contaminação cultural e religiosa, enfim. Nós vamos observar que tudo isso, ajudas oferecidas, não vinham do Senhor. Mas a intenção era retardar a obra, era impedir a obra, ou era contaminar. Então esse é o papel do inimigo. Ele tenta retardar, ele tenta impedir que a obra do Senhor ela seja realizada, colocando muitas das vezes situações, confusões, para criar realmente uma desordem. Mas aqui nós vamos observar que Zorobabel, Jesua e os outros líderes, eles não vão aceitar isso, mas vão estar ali ligados naquilo que era a intenção do inimigo. Vamos ver que há uma oposição, quando lemos no versículo 4 ao versículo 5, ele diz: então os povos das regiões passaram a desanimar o povo de Judá e a intimidá-los, atrapalhando-os na construção. Deram dinheiro a alguns conselheiros para fazer oposição e frustrar os seus planos. E fizeram isso durante todos os períodos de Ciro, rei da Pérsia, até o reinado de Dário, rei da Pérsia. Então, eles não aceitaram, por não ter aceitado a ajuda, eles continuaram tentando contra o povo. Eles começaram a desanimar a ponto de intimidar, para atrapalhar a construção. O papel do inimigo é esse. Quando há um projeto de reconstrução,
ele vai tentar entrar para criar confusão, criar desordem, criar briga, confusões entre os irmãos, para que assim a obra seja retardada, para que assim a obra seja impedida, a ponto deles pagar alguns conselheiros para fazer oposições ali, frustrando os planos daqueles que estavam com o objetivo de reconstruir. Então o inimigo ele é sujo, ele cria, né, oposições, usando até mesmo, né, aqueles que derem lugar. Então os adversários eles desanimaram, né, inquietaram e subornaram o conselheiro para frustrar os planos dos judeus durante todo o reinado de Ciro até Dário. Então ele vem, o inimigo, quando tem uma obra de reconstrução, ele vem querer criar desânimo, ele vem querer criar inquietação no meio do povo, no meio daqueles que estão com objetivo, né, a ponto até de subornar conselheiros, de criar confusão, fofoca, contendas. Então essa é uma oposição e nós devemos estar vigilantes a isso. Pode reparar que em toda obra de reconstrução que nós fazemos para o Senhor, o inimigo ele vai se opor, criando situações essas que quem estiver ligado na direção do Senhor vai perceber e com certeza vai repreender no nome do Senhor Jesus, não vai dar lugar ao inimigo. Quando os observamos também, entre o versículo 6 e o 16, né, eles vão escrever uma carta de acusação. Apesar de eles tentaram oferecer ajuda, tentando se infiltrar, não foram aceitas. Eles vão tentar botar opositores para criar confusão entre o povo. Isso assim não vai ser suficiente, mas eles vão enviar uma carta de acusação, né, enviada ali a Artaxerxes, né, vão difamar Jerusalém como uma cidade rebelde e perigosa, buscando impedir a reconstrução do muro. Esse é o papel do inimigo. Ele vai enviar, então não deu por um jeito, vamos por outro, e ele vai tentar, né, escreve essa carta acusando contra os habitantes de Judá e de Jerusalém, né? Nós vamos observar aqui na cartas que ele vai escrever, né, vai escrever essa carta ali, o comandante, né, e o secretário, né, o Reum e Sinsai, o secretário, vão escrever essa carta contra Jerusalém ao rei, né, e vão colocar ali que esse povo, né, era famoso em rebeldia, né, que eles eram aqueles que vieram ali para criar desordem, né? No versículo 12, quando ele diz: saiba, ó rei, que os judeus que vieram a nós, da tua parte, foram a Jerusalém, estão reconstruindo aquela cidade rebelde, Mar. Eles estão restaurando os seus muros e fazendo reparo nos seus alicerces. Então note que e tudo isso por ele estar reparando as brechas, por estar ali na reconstrução, eles vão criar calúnia, vão escrever até carta dizendo que Jerusalém era uma cidade rebelde e má. E no ponto que eles vão mexer, no ponto que para o líder, para aqueles que estavam ali, né, que recebiam impostos, né, que recebiam tributos, taxas, né, eles seriam prejudicados se essa cidade fosse reconstruída, porque eles eram famosos, né, de não honrar o rei, de não honrar com imposto. E eles vão enviar esse aviso falando ao rei que ele viesse ter cuidado, que viesse buscar no livro das crônicas, né, ali para saber como essa cidade é. Né, nós vamos observar que o rei foi avisado ali para poder realmente criando essa confusão. E com tudo isso nós vamos ver que essa obra ela foi paralisada, né, paralisada por longos anos, por longos 17 anos. Né, o rei Artaxerxes, influenciado ali por todos aqueles que ali estavam tentando contra aquela obra, ordenou a parada imediata da obra.
que ficou interrompido, né, até o segundo ano de Dário, rei da Pérsia. Então essa era a intenção do inimigo, parar a obra, como da mesma forma a intenção dele é parar eu, é parar você, é impedir que você avance na obra do Senhor, né? Vamos ver que esse capítulo ele mostra que todo o avanço espiritual enfrentado, né, ou melhor, todo o avanço espiritual ele vai enfrentar a oposição, né, e que a recusa em se comprometer, né, com influências externas é fundamental. Ele destaca a diferença entre a obra de Deus e a resistência, né, inimiga, resultando em um período de teste de fé e perseverança para o povo. São nessa hora que esse povo ele está sendo testado na sua fé, que não foi simplesmente voltar do cativeiro da Babilônia, que ali passaram por 70 anos e reconstruir, mas a oposição veio e por 17 anos a obra ela foi interrompida, mas eles não perderam a fé, perseveraram. Assim somos nós. Devemos perseverar até o fim, pois quem perseverar até o fim será salvo. Mesmo no meio da oposição, mesmo no meio da resistência, né, mesmo que o inimigo ele esteja criando calúnia, defamações, mentiras, nós devemos permanecer de pé, porque temos uma grande obra, de modo que não podemos parar, assim diz Neemias. Observe que o inimigo ele vai tentar de todas as formas impedir a reconstrução, mas tenha certeza que se o Senhor está no controle, se você colocou diante do Senhor, seja qual for a causa, seja qual for o teu objetivo, né, creia que o Senhor ele vai conceder a vitória. Creia que o Senhor ainda está no controle, mesmo no meio de qualquer situação, de qualquer dificuldade. O Senhor ele não perdeu o controle. Então que nesse dia você fique com essa palavra, que o Espírito Santo de Deus ele fale mais e mais ao teu coração.